Bom dia, meus irmãos. A doce paz de Jesus. Amém? Glória a Deus. Meus irmãos, eu queria tanto agradecer vocês todos pelo acolhimento, pelo carinho, pela recepção. Agradecer pastor Sávio, sua família, a liderança da igreja, pelo convite de estar, ou para estar ministrando aqui nesses dias. E eu fui tão ministrado, fui tão abençoado aqui com vocês. Volto agora, depois do almoço, ou daqui a pouco, depois do almoço. Com muita saudade da família, saudade da esposa, que não vou encontrar quando chegar em Salvador, porque ela está em uma outra atividade, em outra cidade do estado. Morrendo de saudade dos meus netos, Maria Flor e Francisco. E vou vê-los ainda hoje, se os pais deixarem, né? Porque agora tem que cumprir protocolo, quarentena. Eu estou me adequando, viu, meus irmãos? Na minha época era diferente, mas eu estou me adequando e eu chego lá e, por amor, até cumpro quarentena. Enfim, mas toda essa falação é para dizer que eu tenho 2 netos e que eu estou com muita saudade deles. Mas a minha gratidão real a vocês, tá? Quanta bondade, quanta generosidade, a bondade de vocês escutar, receber a palavra de Deus, é sinal de quem tem um coração temente e quer aprender, quer crescer, e eu louvo ao Senhor por isso. Eu fiz uma palestra uma vez no encontro de casais, e eu comecei com uma enquete simples, uma enquete de uma pergunta só, que era: quanto você dá para o seu casamento de 2 a 10? E eu disse: 0 não vale, 1 também não vale, porque se você está aqui, o seu casamento já começa pelo menos em 2. Porque você está fazendo alguma coisa por ele. E assim, eu dou 10 para vocês, tá? Mas se eu fosse fazer uma avaliação aqui, eu diria sobre santidade, sobre espiritualidade, quanto você se dá? E não poderia ser nem 0, nem 1. Tinha que partir pelo menos de 2. Porque se aqui você está consciente dessa busca. E com quanto ainda estamos muito longe daquilo que temos como propósito, como alvo final, nós temos hoje a consciência de que a chave da ignição foi virada. Se a gente está aqui é porque o Espírito de Deus deu partida rumo à santidade. Você diz amém? E nós vamos chegar lá. Há uma pessoa que eu admiro, muito melhor do que eu, muito melhor do que eu, talvez ironicamente eu diria um pouquinho melhor do que eu, só para ironizar. O nome dele é Paulo, e ele diz: não julgo ter alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Eu sigo para o alvo, eu sigo para alcançar o prêmio da soberana chamada de Deus em Cristo Jesus. Amém? Para mim essa é a máxima da santidade. Nós estamos aqui prosseguindo. Quem diz glória a Deus? Quem diz louvado seja o nome do Senhor? Então minha gratidão a vocês por tudo. Por um copo de água, por uma comidinha gostosa, por uma hospedagem, por um carinho, por um abraço, por tirar uma foto, não é? Por tirar uma foto eu fico todo acanhado. Eu não sou artista. Eu não sou artista, eu sou pastor, e aí então, como pastor, fujo o máximo dos aspectos artísticos do pastoreio que tem, a pregação é uma arte, a homilia é uma arte, mas eu fujo da celebração de toda essa arte.
Sou professor, como educador, como pedagogo, tenho a minha arte, didática é uma arte, mas eu fujo do aspecto glamuroso da arte. Como psicólogo, então, eu tenho que cair fora disso mesmo, porque um psicólogo metido a artista vai amedrontar os pacientes não querem nem saber, com medo dele quebrar sigilo, mas estou falando de psicólogo de consultório, não estou falando de coach, de psicólogo das mídias, que fazem um papel interessante, eu estou falando do meu lugar. Eu então não sei porque que alguém quer tirar uma foto comigo, mas tira e eu fico feliz, eu só fico feliz, né? Porque eu não tenho nenhum predicado para que você queira tirar foto comigo, eu não tenho essa arte alguma, eu não sou celebridade, eu só recebo como carinho, então até isso eu agradeço. Muito obrigado. Muito obrigado. Como eu costumo dizer na nossa congregação, né, Cláudia e Marcelo, eu não mereço, simplesmente gostei. Muito obrigado mesmo, vocês são amorosos e eu prossigo nessa fé e nesse compromisso de amor por causa da igreja. Eu sou uma pessoa que tenho consciência de que fui ajudado. Sem o Espírito de Deus não seria nada. E eu sou uma pessoa que tenho consciência, e isso aqui não é demagogia, que sem a igreja eu não seria nada. É por causa da igreja. É por causa da igreja que eu tenho um ministério, é por causa da igreja que eu me quebranto, é por causa da igreja que eu amanso a minha alma. É por causa da igreja, é por causa de vocês, por causa da face de vocês, do comportamento de vocês, da lágrima de vocês no culto, é pregando, vendo alguém chorando, é pregando e vendo alguém querendo me fazer pergunta, e eu digo misericórdia, ainda bem que o auditório é grande, não vai ter oportunidade de fazer pergunta, que eu não sei se vou saber responder, mas essa curiosidade santa, esse desejo, essa fome, enche meu coração, por causa de vocês, amém? Muito obrigado por esse tempo mesmo, a minha gratidão é real e sincera, e eu não agradeço a vocês como sendo elegante e educado, né? Ser elegante e educado é nosso papel, né? Mas eu não estou fazendo com esse propósito mesmo, longe esteja de mim engabelar quem quer que seja, só estou derramando meu coração e dizendo, fui impactado por estar com vocês, volto daqui muito feliz com esse tempo, amém? Obrigado, irmãos. Meus queridos irmãos, então, prosseguindo para concluir a minha parte, nesse tempo, nós estivemos falando sobre santidade, a santidade chamada a santificação, no nosso primeiro encontro, e então prosseguimos sobre a santidade começa no coração, prosseguimos ontem que o mundo quer modelar a nossa espiritualidade, o mundo está normalizando o pecado, não é? E eu disse que esse é o papel do mundo, está fazendo o papel dele, então a igreja tem que fazer o seu. O sujo, suje-se mais, o limpo, purifique-se mais. Que o Senhor nos conduza para concluir essa minha parte com o tema santidade produz intimidade com Deus. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. A santidade promove aproximação, intimidade com Deus. Os limpos de coração verão a Deus. Claro que verão a Deus no sentido escatologicamente falando, mas verão a Deus. Deixa eu só fazer uma pergunta a vocês. O som do ventilador no microfone transmite aí ou só para aqui? Então pode virar, eu me sacrifico, meu irmão. Eu prefiro sentir calor e ter uma transmissão. Isso, melhorou, irmãos? E não falando somente no sentido escatológico de que veremos a Deus, porque sendo santo nós o enxergaremos, mas também existencialmente, espiritualmente, devocionalmente, os limpos de coração provarão da face de Deus. Terão Deus na sua vida. Verão Deus na sua vida. Verão Deus no mover diário. Claro, todos nós sabemos que veremos Deus na eternidade, mas eu creio que aquele que está com o coração puro,
além desse prêmio maravilhoso de ver a Deus na eternidade, de ir morar com Deus na eternidade, é ver Deus no seu agir constante e diário. Purifique-se, não é? Sejam santos, sejam santificados, porque amanhã farei maravilha no meio de vós. Esteja em santificação, porque vocês verão a minha face, vocês verão as minhas maravilhas, vocês verão a minha ação. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Meus queridos, essa santidade aparece sim, como a gente viu nesses estudos, inclusive nas oficinas, ela aparece sim, mas ela não é feita para aparecer, ela não é uma produção. O grupo de louvor dessa congregação faz ensaio, sim. O da nossa congregação também ensaia, mas eu conheço congregações que não ensaiam, porque eles dizem que não devem ter performance, o louvor é voluntário, é espontâneo. Mas eu não quero entrar em juízo de valores, porque a gente sempre acha outro estranho, né? Nós que ensaiamos dizemos o melhor para Deus. Aí eles dizem assim, o melhor para Deus é o nosso coração. Enfim, a gente sempre acha outro estranho. Mas se tem uma coisa que nem a congregação que não ensaia louvor, nem a nossa que ensaia, pode ensaiar, é santidade. Santidade não pode ser ensaiada. Os atos santos, puros e de bom testemunho, eles aparecem, eles transbordam, eles devem aparecer, mas eles não devem ser mostrados, teatralizados, apresentados, porque isso a Bíblia chama de hipocrisia. Não ore em pé na sinagoga, se mostrando, se exibindo, porque esses já receberam sua recompensa. Ore entrando no teu quarto e o Senhor que te vê ocultamente, secretamente, Ele te recompensará. A santidade não pode ser ensaiada. Então nós não saberemos até onde a santidade nos aproxima de Deus, ou onde a aproximação de Deus nos faz santos. É igual o dilema quem veio primeiro, o ovo ou a galinha. O que acontece primeiro? Você é santificado e é levado a Deus, ou você em Deus é santificado? Parece-me que temos aqui as duas asas de uma ave. O passarinho só voa com duas asas, nenhuma é mais importante do que a outra. Se uma tiver falida, ele não vai voar. Então eu acredito que nós não conseguimos jamais brilhar a santidade de Deus na nossa vida, se não for mediante a sua face, como também entendo que buscar a pureza nos aproxima de Deus. Você diz amém? Há uma intercessora na nossa igreja, a líder de intercessão, disse para vocês em uma dessas ministrações, ela é uma intercessora anônima, mas ela faz parte de um grupo de famosos, um grupo no WhatsApp. Os famosos gostam muito dela, mas ela não é famosa. E famosos são esses mesmos que vocês estão pensando. Quando a gente fala em intercessão, tem uns nomes que a gente lembra logo no país. Esses mesmos, você não pensou em outra pessoa não, essas aí mesmo. E ela contactou com uma não famosa para nós do Nordeste, Sudeste, Sul, mas muito influente e marcante no Norte e parte do centro do país, do Centro-Oeste. Muito marcante e famosa por lá. Mas famosa, repito, não glamurosa, famosa por ser conhecida. Ela foi diretora do Banco do Norte, no estado dela, mas é uma pessoa de oração, também sem juízo de valores. Ela é pastora, tá? Então, se você não concorda com isso, perdoa a minha ministração, ou essa parte da minha ministração nessa manhã. Ela é pastora e ela foi convidada por essa intercessora da nossa igreja, que faz parte desse grupo de famosos. Pastora Ana Maria de Abreu veio ministrar em um encontro de intercessão de Salvador,
promovido por nossa igreja, mas não era só da nossa igreja. Então foi um auditório imenso, um auditório muito grande, e o auditório muito bonito. E eu estou contando tudo isso porque eu não quero esnobar que a gente fez um evento no auditório bonito, não, é porque tem significado com isso. Um auditório muito bonito, e tinha um acabamento nas paredes, assim, extremamente bonitos, porque tinha um tratamento acústico, mas tinha design. Não era só o tratamento acústico para ter qualidade de som, era tudo enfeitado, tudo bonito. Tinha umas espumas na parede, mas não ficava parecendo um colchão, era coisa muito bonita, parecia umas almofadas, acolchoado. Ninguém via a estrutura, coluna, fio, absolutamente nada. Até o ar-condicionado era muito discreto. E aí então, tinha intercessor ali de todos os comportamentos e igrejas. Repito, nossa congregação organizou por causa da Del, que é a líder, mas tinha congregação de vários bairros e do interior e de outros estados. Tinha gente de Sergipe, de Pernambuco. Porque esse grupo que eu falei que a minha ovelha participa, que é um grupo de famosos, os famosos dos estados anunciaram também essa intercessão. Todo mundo foi para lá. E a pastora Ana chegou. E nós esperávamos aquele estereótipo de intercessora. Subiu uma baixinha, e ela disse: olha, meus irmãos, quem veio ministrar para vocês? Um bujãozinho que veio lá do norte. Já começou a cair na graça e na simpatia de todo mundo. E aí ela começou. Os pastores aqui, por favor, fiquem de pé. E os pastores ficaram. Valorize os intercessores. Eles são colunas. Eles sustentam o ministério de vocês. Ó, pastor Renato, você aí que é da igreja organizadora, a intercessão sustenta o ministério de vocês. Eu quero pedir só aos pastores que fiquem de pé. E tenham coragem de aplaudir os intercessores. E nós aplaudimos. E eu disse: está parecendo meio glamuroso. Aí ela disse: levantem os intercessores todos. Nós sentamos, os intercessores levantaram. Alguns levantaram assim. Estão vendo alguma coluna? Com esse auditório tão grande, com esse pé direito alto, certamente tem muitas colunas. Estão vendo? Eu sabia mais ou menos por um arremedo onde tinha uma ou outra coluna. Eu sou de humanas, não dou interesse a isso. Mas dos meus 3 filhos, 2 são engenheiros. Aí eu tentando me integrar, acompanhar os filhos, ser um pai legal, integrado, tá ligado? Eu aprendi um pouquinho, então eu imaginava ali onde tinha uma coluna ou outra, mas sem muita segurança. Não dava para ver onde tinha a coluna. Ela olhou e disse: então, por que vocês intercessores querem se exibir? Querem lugares na liturgia? Querem ser famosos no país? Porque nós fazemos parte de um grupo, e eu estou dizendo do meu grupo, ela falou, que colocamos hierarquia. Se intercessor é coluna, e coluna deve ser honrado como coluna, e vocês pastores saibam que nós temos uma importância de segurar a igreja na oração. Mas por que queremos nos exibir, se coluna deve estar escondida debaixo da decoração, debaixo do que aparece? Até os intercessores que levantaram assim de pescoço erguido, começou a derramar uma lágrima. Isso mesmo, amém, Senhor. Outro gritou: fala, Deus. É bom amar o povo do Senhor, né? Porque até quando levanta o pescoço, se o cajado vier de Deus, a gente se inclina. Pois bem, eu aprendi tanto. E a pastora Ana ministrou palavra consistente, sabe, minha querida? Mas com essa introdução, ela já brilhou na minha alma. A palavra já apanhou meu coração. Assim como intercessores, colunas,
são sustentações e não exibições, assim é a santidade. A santidade pode aparecer, e normalmente ela transborda, mas ela não é para decorar, maquiar, se exibir. A santidade é um estado que não aparece exibida por nós, ensaiada por nós. Quem diz amém? Lá vem um sofista, não estou falando sufista não, viu? Um sofista da filosofia. Lá vem um sofista, e ele quer provar para o filósofo, seu conterrâneo e contemporâneo, que ele era humilde. Então, o sofista vestiu uma capa cheia de buracos, para mostrar que era humilde. Quando ele está vindo de lá para cá, o filósofo viu de longe e disse: eu vejo o teu orgulho e a tua vaidade pelos buracos da tua capa. Os buracos da capa estão exibindo uma humildade falsa, que na verdade é a revelação mais profunda de um orgulho. É aquela historinha, né? Que eu sei que não foi por aqui, não tem isso. Do irmão humilde que a igreja resolveu condecorar e deu uma medalha, aí domingo à noite ele foi para a igreja com a medalha no pescoço. Se orgulha de uma coisa só, de ser humilde. Paulo diz que longe de mim esteja gloriar-me, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso único motivo de orgulho é que nós somos alguma coisa porque fomos ajudados. Fomos ajudados pelo Senhor, fomos melhorados pelo Senhor. Louvado e exaltado seja o nome do nosso Senhor eterno. Meus queridos irmãos, a santidade produz intimidade com Deus, e a intimidade com Deus produz santidade. Nenhuma troca tão incrível que a gente não sabe como qualificar, como classificar. Não sabemos onde começa um e onde termina outro, onde termina o outro e onde começa um. O ídolo tem boca, mas não fala. Tem olhos, mas não vê. Tem ouvidos, não ouve. Tem mãos, não apalpam. Tornem-se semelhante a eles todos aqueles que o adoram. O adorador se torna igual ou semelhante ao objeto adorado. Esse é o princípio da Bíblia. Quem você adora? Se você adora a Deus, você vai virando santo. Se você vai virando santo, você atrai a presença de Deus. Amém? Então é assim, simples desse jeito, ou misterioso desse jeito. Misterioso desse jeito. Você diz amém? Sabe qual é a minha alegria, irmãos? É que o Senhor olha para mim, e eu estou falando de mim, eu acho que de você também. Olha para mim e não vê tudo que sou. As minhas idiosincrasias, os meus problemas, as minhas lutas, os meus males, as minhas vaidades, as minhas soberbas, a minha religiosidade. Ele olha para mim e vê Jesus assumindo o meu lugar. Não é assim que diz o salmista? Assim como o Oriente dista do Ocidente, assim o Senhor aparta de nós os nossos pecados, porque Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Sabe que de nós mesmos não podemos, somos pó, somente pó, só pó. Somente pó é o que nós somos. Amém? Só isso que somos. E o Senhor distancia os nossos pecados da sua face, como o Oriente é distanciado do Ocidente. São pontos extremos, é o que o Senhor faz com a nossa vida, e aí vamos sendo transformados de graça em graça, de glória em glória. Louvado seja o nome do Senhor. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Requisitos simples da espiritualidade, que é adorar
com ações retas e com intenções sinceras. São ações retas e motivações corretas que faz com que a gente suba no monte do Senhor, no lugar da adoração. E essa simbologia do monte é muito forte para a gente, né? A gente canta e a gente pensa nisso, em como subir o monte, no monte do Senhor. Quem é que chega lá nesse lugar, do monte do Senhor, no lugar onde o Senhor se assenta? Quem chega na presença do Senhor é o que é santo. A presença do Senhor atrai aquele que tem feitos puros e pensamentos puros, motivações puras. Nossos feitos podem estar disciplinados, orientados pelos dogmas, pelas doutrinas, e ainda assim não chegarmos na presença do Senhor, porque o Senhor olha a motivação do coração. Tem que ser limpo de mão e puro de coração. Alguém está aí para dizer amém? Quando eu comecei o ministério, talvez uns 3, 4 anos, começou o movimento da nova era. Gente, vocês que são mais novos, você que lembra, você não é tão novinho não, tá? Quero lhe dizer que você que lembra deve ter pelo menos 40 anos. Viu? Eu vou ser idoso em julho agora, viu? Tenho 59 anos e meio, em julho eu vou pegar minha carteirinha e estacionar onde eu quero. Aí meus filhos dizem onde quer, não, meu pai, onde está marcado para idoso. Falei, é verdade. Eu estava meio desembestado achando que era onde eu quisesse, não. Mas quando eu comecei o ministério, 1990, o ministério formal, depois de ter feito seminário, né, eu fiz seminário presbiteriano, aí tem sabatina, tem concílio, tem para ser ordenado, porque o ministério eu comecei muito antes, na adolescência. Mas o ministério pastoral, consagrado, ordenado e instalado, eu comecei em 90. Então, nesse período aí, de 93, 94, explodiu no Brasil uma onda com o tema Batalha Espiritual e Nova Era. Tudo era nova era. Meu filho caçula nascera nesse período e a gente tinha feito um enxoval com ursinhos carinhosos. Todo mundo disse que o ursinho carinhoso era da nova era. Tinha um boneco que vocês não conheceram, pelo menos boa parte aqui não conheceu, que era o Fofão. O Fofão tinha uma espada pecaminosa lá dentro. Mas aí era pouco, porque começaram com um requinte maior do que esse. O código de barras era 666, aquelas pontas do código de barras. Que agonia. E aí, quando eu saí de João Dourado para Salvador, ainda na igreja presbiteriana, um moço muito inteligente, fazendo faculdade, porque tem algumas coisas que elas vêm como um comportamento social e grupal, que tira a razão individual. E aí até pessoas muito bem formadas entram naquele movimento. Irmãos, eu não duvido do diabo fazendo obras terríveis, não. O mundo jaz no maligno, eu sou crente, gente. Eu sou convertido, eu batalho contra o mal. Eu sei que o diabo é terrível, que os demônios são horríveis, e que eles se levantam contra nós, e que nós estamos numa batalha espiritual. Mas às vezes o folclore se torna mais lei do que a Bíblia. Então o versículo bíblico fica menor do que uma citação de alguém estudioso da batalha espiritual. Então veio de lá para cá um moço, quando eu cheguei já em Salvador, e ele disse: o senhor está sabendo que Matreia já nasceu? Eu já sabia. Eu disse: Matreia é um casal novo da igreja que teve filho? Não, Matreia é o anticristo.
Ele ainda está oculto, mas ele nasceu. Alguém da nova era criou que o anticristo ia ter o nome de Matreia e que Matreia tinha nascido. E digo mais, quem não se inclinar a Matreia, não vai ter comida, não vai ter bebida, não vai ter nada. Porque Matreia vai reivindicar a adoração. O que é que o Senhor vai ensinar a gente com relação a isso? Vai nos ensinar a batalhar contra a Matreia? E eu disse, filho, deixa eu te dizer, aí eu olhei para ele com muito amor e caridade. E olhei para a igreja com amor e caridade. Eu era muito novinho ainda, viu, irmãos? Muito novinho mesmo. Estou falando de 29 anos. Tinha 29 anos. E eu disse, meu querido, deixa eu te dizer uma coisa para você e para a igreja. Eu não sei se é Matreia, se não é Matreia, se é Mocreia, sei lá o que é. Eu não sei, querido. Eu só sei que se ele vier com toda a sua artimanha diante de Cristo e nos impedir de comer, nós não nos inclinaremos. As codornizes entrarão no nosso campo, o maná vai cair do céu, porque o povo de Deus já foi provado em toda a história, com Matreia ou sem Matreia, e o povo prevaleceu, e o Senhor proveu para os seus santos. Você diz amém? Devemos levar a igreja para a centralidade de Cristo. Não é descobrir quais são as armas para vencer Matreia, é descobrir para vencer a arma que é contra a nossa santidade em todas as gerações. As gerações do passado tiveram outro que não foi Matreia. Era a serpente do Egito, já foi, né? Já foi a serpente do Egito. A antiga serpente do Éden. Sabe, meus irmãos, devemos sim buscar a santidade que nos aproxima de Deus e buscar Deus que nos aproxima da santidade. Amém, meus queridos? Desligou aqui, não sei nem como é que foi e não estou achando o botão. Já foi. Deixa eu seguir um pouquinho aqui para que a gente tenha mais objetividade com o conteúdo e possa ser mais sucintos. Se temos afirmado que temos comunhão com Ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se porém andamos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Não é perfeccionismo, tá? Não é ser santinho, porque o Senhor não se engana. O Senhor tem discernimento, o Senhor nos sonda, o Senhor sabe de tudo. Não é ser santinho para enganar Deus que nós vamos atrair a sua presença. Claro que não, claro que não. É uma questão de congruência. É uma questão de congruência. Se Ele é luz e temos comunhão com Ele, como vamos estar nas trevas? Se Ele é puro e santo e queremos comunhão com Ele, como que vamos ter uma vida rota, destruída, acabada, sem piedade, sem temor? O que nós devemos considerar como igreja é que os pecados que nos afastam de Deus não são aqueles que nós elencamos como não evangélicos. Adultério, mentir, roubar. Deixa eu lhe falar uma coisa, encrenca, murmuração, também faz parte da lista de pecados que nos impede de chegar diante do Senhor, que nos separa do nosso Senhor. Por isso que é importante temermos a Deus, enchermos o nosso coração de desejo por uma vida pura. Líderes, pastores, ungidos, poderosos, animados, fervorosos, pinga-fogo, canela de fogo. Mas avarentos, dinheiristas, estão impedidos também de contemplar a presença do Senhor. Líderes que quando chega no púlpito, faz e acontece, tem um poder, tem um carisma extraordinário, uma capacidade, uma persuasão fora do comum, pode estar distante de Deus. Muitos narcisistas, dominadores, opressores,
Eu, na minha adolescência, aprendi com o meu pastor, reverendo Neemias Alexandre, pastor presbiteriano, sisudo como um bom presbiteriano, um negão, tem um olho só, ele teve uma infecção em um olho, tem um olho só, fica com um tampão, e um dia foi um pregador na igreja, e esbravejou, e falou, e ele disse: Renato, a Nilza, tia Nilza, a esposa dele, eu entrego a Nilza na mão de poucas pessoas. Renato, honestamente, você é um menino, mas a você eu entregaria a Nilza para uma viagem, para cuidar dela. Se eu falecer primeiro que a Nilza, o que é bem provável, não aconteceu, tia Nilza já faleceu e ele é vivo. Eu temo para quem vou entregá-la. Os filhos, quem? Genros, noras, a quem? Por que que esse indivíduo, ele não falou xingando não, viu o jeito dele falar assim, todo célebre. Por que que esse indivíduo pensa que Jesus Cristo vai entregar a esposa dele, a noiva dele, na mão de alguém que se põe, usurpa, maltrata? Essa é boa, não é? Que presunção péssima é essa, nós pensarmos que o Senhor Jesus vai entregar sua noiva na mão de líderes ou de membros que abusam, narcisistas, longe da piedade, longe da santidade, não conhece a face do noivo, porque o noivo vai dar acesso à sua presença a quem cuida da sua noiva. Eu ouvi uma declaração de amor lindíssima. Meu irmão, você entrega essa bênção a qualquer um? De maneira nenhuma. Se você tiver que recomendar ela por uma necessidade, você vai escolher a dedo a quem você vai recomendar, sim ou não? Então, queridos, pensemos nisso. Aproximar de Deus nos santifica, mas a nossa santificação atrai a presença de Deus. Vocês acham razoável essa consideração? Então vamos prosseguir nesse caminho, em o nome do nosso Senhor Jesus. Santidade abre os olhos espirituais. Quem vive no primeiro tópico, santidade abre os olhos espirituais. Quem vive longe do Senhor, no pecado, perde a sensibilidade espiritual. Eles estão obscurecidos no entendimento, separados da vida de Deus, por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do coração, é o que diz a Bíblia. Vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. O pecado endurece o coração, o pecado fecha os olhos, traz cegueira espiritual, o pecado rouba a paz. Para os perversos, diz o Senhor, não há paz. O pecado cansa, enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, porque a tua mão pesava sobre mim. Quem está no pecado vive em escuridão, não está na luz como o Senhor na luz está. O Senhor Jesus, para as igrejas da Ásia, sempre dizia: tenho contra ti isso. Eu te elogio nisso e tenho contra ti isso. O que é que o Senhor diz que tem contra Laodiceia? Você está enganada consigo mesma. Seu problema. Você perdeu a visão correta sobre você. E você perdeu a visão correta sobre o seu Senhor. Eu sou um Senhor que você não enxerga como Senhor, e você não vê quem é você. Os meus filhos e os jovens da nossa igreja diriam: a igreja de Laodiceia era sem noção. Perdeu a noção. E Jesus diz: tu estás afirmando por aí que é rica, que enxerga e que te vestes bem? Tu és miserável, pobre, cega, nua. Te aconselho que venha comprar ouro refinado de mim, para que te enriqueças. Comprar dos meus colírios, para que enxergues. Comprar dos meus tecidos, para ter cobertura,
para ter vestimenta. E o pecado afasta a gente de enxergar quem somos, quem Deus é. Tá bom? Então, quando alguém é do tipo lá, aquela primeira palavra que eu trouxe, né? Aquela primeira palavra que eu trouxe, enquanto eu preparo o sermão, a esposa toca o piano, minha filha mais velha faz assim, 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 não, a filha mais velha toca o piano, minha esposa faz um suquinho, as crianças estão na sala brincando e cantando 3 palavrinhas só, e a irmã Rosimar disse a seu marido, pastor, vamos embora, porque eu escuto pastor animado, pastor mais calminho, pastor pentecostal, pastor tradicional, eu escuto pastor culto, pastor semi-analfabeto, eu só não escuto pastor mentiroso. Porque o pecado leva a gente à hipocrisia. O pecado leva a gente a uma vida para disfarçar. A gente disfarça, a gente se exibe e afasta a gente de Deus terrivelmente, lamentavelmente. Segundo lugar, não há coroa sem cruz. Eu sou um pouco preocupado com a expressão tem que pagar o preço. Eu pergunto que preço? Mas também eu não sou de ter birra com as expressões, porque às vezes tem um significado nas entrelinhas. O preço já foi pago na cruz, sim ou não? Sei que foi alto, pago o preço. Eu não sei que preço eu tenho que pagar, porque aí seriam a prática das boas obras, que nós, do Evangelho da Graça, não cremos, não pregamos. Mas também eu entendo quando alguém fala que tem que ser pago um preço, quando eu penso que não há coroa sem cruz. Como não há evangelho sem cruz. O Senhor diz, alguém para estar comigo, se alguém quer ser meu discípulo, se alguém quer ver a face de Deus, se alguém quer estar comigo, negue a si mesmo. Tem que ter esse preço de negar a si mesmo. E tome a sua cruz. Se alguém quer um dia a coroa, tem que ter a cruz. Tende em vós, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas antes aniquilou-se, se esvaziou, se tornou homem, se tornou criatura humana. Como homem, foi servo. Como servo, tinha rebaixado muito, mas ainda era pouco. Ele foi obediente. Como obediente, ele rebaixou um pouquinho, até a morte, a vida. O doador da vida rebaixou a morte. E aí, não achando que tinha rebaixado o máximo, foi para a pior morte de todas, a morte de cruz. Pelo que Deus fez agora o processo contrário, o levantou e deu um nome que está acima de todo nome, para que diante do Senhor Jesus, todo joelho se dobre. No lugar da cruz, a coroa. E o que o apóstolo Paulo diz, não é aplauda Jesus porque ele merece, não é só isso, como a gente vê nos cultos hoje. Tende em vós o mesmo sentimento. Não é só aplaudir o Rei Jesus, mas é ter na tua vida o domínio do Senhor Jesus, porque Ele é Rei e reina, mas Ele é governo, Ele é Senhor, Ele é dominador, Ele domina sobre nós. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Tende em vós o mesmo sentimento que teve Cristo Jesus. Terceiro lugar, uma vida separada atrai a presença de Deus. Nós já vimos conversando sobre isso. Santificai-vos, porque amanhã farei maravilha no meio de vós. Jesus respondeu e disse, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viveremos para ele, ouviremos para ele, e faremos nele morada. Se alguém ama o Senhor, se alguém pratica as palavras do Senhor, o Senhor nos ama, o Pai de Jesus nos ama, o Pai eterno nos ama, e Jesus diz, nós vamos juntos fazer morada nele. Porque Ele, além de amar a gente, Ele pratica a palavra do Pai. Quarto e último lugar,
Santidade gera profundidade espiritual. Numa grande casa, há vasos, não apenas de ouro e prata, mas também de madeira e de barro, alguns para fins honrosos, outros para fins desonrosos. Se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para honra, santificado, útil para o Senhor e preparado para toda boa obra. Sejamos nós, segundo a orientação da palavra, vasos de honra, preparado para toda boa obra, útil para o Senhor. A presença do Senhor na nossa vida tem a ver com quanto somos vasos de honra. O quanto permitimos a nossa purificação. Ó, irmãos, a santidade, repito, não a santarrice, não esse negócio assim, é porque é tão difícil explicar, porque é difícil mesmo. Eu estou falando de uma coisa que a teologia sistemática chama de mística de Cristo. Não é misticismo, não. Não é misticismo, não. Nem místico de religioso. Mas a mística de Cristo na teologia sistemática está se referindo ao transcendente. Coisa que a gente não explica. Coisa de você entrar em um lugar, ninguém sabe, e às vezes nem você, e é maravilhoso quando você não percebe, e os demônios estão se escondendo da sua presença. Quando comecei o ministério, tudo é quando a gente começa o ministério, né? Quando eu comecei o ministério, caiu uma endemoniada lá no canalzinho, um novo canal, um bairro que tinha lá em João Dourado, em Irecê. E mandaram me chamar. E quando eu cheguei lá, a porta estava fechada e tinha só uma janela aberta, que é para eu poder entrar. Abriram a janela na hora que eu cheguei. Porque a pessoa que estava endemoniada disse que ia nas igrejas acabar os cultos naquela hora. Era um final de tarde no domingo. E aquelas pessoas jovens que estavam ali, maioria jovens, mas tinha alguns adultos também, e eram presbiterianos, não estavam acostumados a ver aquilo, mas a igreja estava passando por um avivamento, e Deus começou a fazer uma obra muito grande na igreja, trancaram a pessoa lá dentro. E eu pulei pela janela. E quando eu chego lá, a pessoa fazia um auê, a pessoa endemoniada. E ela começou a gritar: aqui é a minha casa, é meu terreiro. Era realmente o templo, era o lugar onde a pessoa invocava os espíritos. Aqui é meu lugar, e daqui eu não saio, vocês que vieram no meu lugar, esse lugar é consagrado a mim, desse jeito, com voz horrível, uma ambiência absurda, e não foi a minha psique não, viu, irmãos, era verdadeiro, o lugar era horrível, era tenebroso. Quando alguém me chama para expulsar um demônio, eu digo: Senhor, se o Senhor tiver misericórdia de mim, manda embora. Quando eu chegar lá, eu só oro e evangelizo a pessoa. E alguém diz: pastor, parece que o senhor não gosta de lidar com isso. Eu disse: você gosta? Porque eu não gosto mesmo, não. Você gosta? Tem um prazer nenhum. Mas se tem que mandar embora, a gente manda. E outra coisa que eu descobri é o nome de Jesus e acabou. Se não sair no nome de Jesus, não adianta fazer cruz no chão, pegar resta de alho. Não adianta, irmãos. Lasca da cruz de Cristo, água do Jordão, não adianta, manda buscar a arca que está lá no fundo da igreja. Não. O que é que pode ser mais poderoso que o nome de Jesus? Só o nome de Jesus, concorda comigo? Nada mais. Tá, mas deixa eu contar a minha história. E essa mulher se arvorava e gritava: não saio, aqui é meu lugar. Meus irmãos, saiu uma menina magrinha, novinha, desconhecida da igreja. A igreja era uma igreja grande, uma igreja presbiteriana central. E aquela menina pequenininha, magrinha, desconhecida da igreja até aquele dia. Depois daquele dia ela virou famosa. E enquanto todos diziam: você vai sair sim, claro que você vai sair no nome de Jesus. Foi a hora que eu cheguei, e aquela menina, antes de eu dar alguma palavra, algum comando para o meu bem, aleluia, glória a Deus, aquela menina levantou e disse: do Senhor é a terra e toda a sua plenitude, inclusive esse lugar. O demônio, pum. Pergunto eu a vocês: foi só o versículo? A mística de Cristo,
a transcendência, a espiritualidade, a presença real, o poder do Senhor ali. Porque Jesus venceu o diabo somente pela palavra. Transforma as pedras em pães. Nem só de pão viverá o homem. Pula daqui para os anjos te ampararem, porque já está na Bíblia isso aí, já está escrito na palavra. Não tentarás o Senhor teu Deus. Tudo eu te dou se me adorares, só o Senhor prestará culto. Pancada, pancada, pancada no diabo, no poder espiritual. Não precisou de se pega a espada de Miguel, a de Gabriel, a de São Rafael. Tem outro aí que inventaram agora na comunidade cristã, né? Tem um aí, um outro nome aí, Ariel. Meu Deus do céu. Os anjos já estão sendo qualificados. Pega, não. Do Senhor é a terra e a sua plenitude. Então, meus queridos, a santidade é isso. Pelos poderes de Jaspion, não. Pelos poderes de Grayson, né? Jaspion é outra coisa. E também aqui só quem riu lembra. Quem riu lembra. Nada disso, meus irmãos. A santidade não se manifesta assim. Às vezes é como aquela magrinha que só ficou conhecida depois do evento. É o poder da graça divina. Amém. Domingo passado agora eu ministrei uma palavra sobre as armaduras espirituais. E a couraça da justiça tem um nome em grego muito curioso e interessante, que o nome é planóplia. Mas toda vez que a Bíblia fala de armadura, fala de elecói. Por que ali nas armaduras espirituais tem planóplia? Aí quem vai estudar descobre que elecói é uma armadura, é uma couraça de um soldado poderoso de guerra, pronta para não ser atingida. Elecói. Planóplia não tem lá essa resistência toda, não era tão poderosa, mas ela tinha um distintivo do imperador. Era da guarda pretoriana, era da guarda de César. Então, quando chegava um lutador contra um outro lutador de um bárbaro de uma outra nação, com a armadura elecói, eles iam para a guerra. Ganhava quem tivesse mais força. Mas quando chegava alguém da guarda pretoriana, já era sobre campo dominado de Roma, todo mundo se inclinava, porque era representante de Roma. Paulo usa ali não elecói, mas planóplia. Quando nós entramos no mundo espiritual, todos os seres das trevas veem em nós o distintivo de Jesus. Ei, a força não é o bronze cobrindo você, a força não é a couraça poderosa sobre você, a força é o distintivo, Jesus. Você diz amém? Isso é a mística de Cristo, e santidade é isso. Perguntaram uma vez o pastor Antônio Elias, foi muito meu amigo, tinha 3 avivalistas no Brasil nessa época. Nos batistas tinha Ernesto Tonini, aqui no Nordeste, meu querido amigo o pastor Rosivaldo de Araújo, e o pastor Antônio Elias. Fui muito amigo de Antônio Elias e Rosivaldo de Araújo. Pastor Rosivaldo, carinhosamente, amorosamente, foi meu paciente. Tal era o valor que aquele homem me dava sem eu ter tudo isso. Pastor Antônio Elias, muito meu amigo, mais de Maristela do que eu, mas tudo bem. Não tinha ciúme não, eles dois tinham muita amizade. E o Ernesto Tonini eu não conheci. Mas o pastor Antônio Elias era um avivalista e alguém perguntou a ele: ô pastor, define unção, o que é unção? E ele disse: ô filho, unção é isso, uns são e outros não. Ele tinha um humor refinado. Ele disse: isso é unção e outros não. É a mística de Cristo. Está aí sobre nós. Quem tem, tem. Quem não tem, não consegue forjar. Porque ela não é ensaiada. Isso é santidade. A santidade não é santarrice. A santidade é um espírito quebrantado. Porque um coração quebrantado e contrito o Senhor não despreza. Deus habita nos altos céus, mas habita no meio de um povo de coração quebrantado.
Deus habita as alturas, Ele é o todo soberano, mas Ele desce e nos toca quando o nosso coração é quebrantado. Efraim é um menino teimoso, obstinado. Ah, Efraim, eu mando e ele vem. Ah, eu mando e vim e ele vai. Contudo, eu desci e lhe falei aos ouvidos: tu és meu. Chamei meu filho e disse: tu és meu. Quando a didática moderna, a pedagogia moderna descobriu que nós, professores, tínhamos que descer da plataforma, do púlpito, do cercadinho que tinha lá na frente, com a baqueta na mão, e falar com o aluno. Quando a educação infantil, principalmente, claro, antes, mas principalmente em Montessori, desceu para falar com as crianças no chão, e o construtivismo, que se aprende a fazer fazendo, chegou atrasado. Deus, no Antigo Testamento, já descia das alturas e falava com o filho embaixo, aos ouvidos. Chamei meu filho e falei aos ouvidos: tu é meu. A pedagogia chegou atrasada. Eu não quero descredibilizar minha formação, não, mas para a Bíblia chegou atrasada. O Senhor já aplicava isso antes, porque Ele conhece a nossa estrutura. Você diz amém? Diz glória a Deus. Isso é a santidade, meus queridos irmãos. Quando há essa santidade, por conta dessa mística, dessa espiritualidade, dessa transcendência, disso que é inexplicável, o louvor muda. Muda. E não muda a performance, não. Não é só porque não aprendemos a dançar ou balanço. Não, pode continuar o coral. Mas o coral vai ser outro. Ou então quem já era acostumado a sacudir a mão, não vai sacudir a mão de qualquer jeito. Sensualidade não vai tomar conta. Exibicionismo não vai tomar conta. Enganar os outros ou se enganar, né? Como alguém diz: fecha o olho, fecha o olho, fecha o olho, que você vê um anjo. Fecha o olho, fecha, você vê um anjo. Embora a língua, bora, fala rapidinho. Gente, eu não tô nem criticando, nem inventando, é real. Fala rápido, acelera. O psiquismo coletivo, não vai precisar disso não. O culto muda, a adoração muda, a presença faz diferença. Estando o Senhor no nosso meio, tudo muda. Você diz amém? Tinha uma irmã coralista, regente de coral em Salvador, da Igreja Batista. Ela faleceu, ela fez uma cirurgia bariátrica, e ela ministrou na nossa igreja presbiteriana ainda, quando estava na presbiteriana, e ela foi a Brasília no encontro de corais, e não era um encontro de corais evangélicos. E ela era a única regente evangélica. E ela disse: gente, eu não estou aqui com falsa modéstia, não. Nosso grupo era o inferior de todos. Não porque nós cristãos não temos boa música, é porque eu não tinha bom equipamento. Nós saímos daqui do Nordeste, os corais muito mais dali de perto. E nós cantamos. E o maestro principal, o maestro que regeu o coral da cerimônia, o coral organizado para organizar a cerimônia, disse: eu sei que vai ter um julgamento. Aliás, na verdade já tinha tido um julgamento. Ele disse: eu sei que teve um julgamento, e vocês analisaram técnica, e tem que fazer isso mesmo, porque os corais foram para isso. Mas esse coral de Salvador, pequenininho, tem algo diferente. E os maestros aplaudiram. Sabe o que ele falou mais? Não sei o que é, mas tem algo diferente. Entendeu? Porque é a mística. Não estou dizendo que não devemos usar de técnica, não estou dizendo que não devemos fazer o melhor. Eu não sou daquele modelo, inclusive, que não tem ensaio para o louvor ser bem espontâneo. Mas eu quero dizer que nada é nada sem a presença. Vocês concordam comigo? A santidade vai mudar o culto, a santidade vai mudar a vida, a santidade vai trazer palavra que queima. Existem palavras tão extraordinárias, intelectualmente tão extraordinárias, mas parece que há uma cortina de vidro, não chega nas pessoas. Mas se nós buscamos a graça, a santidade, que uns chamam de unção e outros não, a palavra vai queimar. Desculpa, eu não quero ser populista, não mesmo, mas às vezes você ouve um irmãozinho dizer: nós vai,
e as coisas vão. E outro dizendo, nós vamos, e as coisas, desculpa, viu? Não vai. Meus amados, em nome do Senhor Jesus, a presença real do Senhor. Quero terminar contando uma história. Eu lhes falei aqui, parece-me que um dos dias, da doutora Edmeia Williams. A Edmeia é uma pessoa incrível. Ela vai estar lá na nossa igreja agora em segundo final de semana de abril. Vem uma vez por ano na nossa igreja, já há um bom tempo. E ela é uma pessoa incrível. Se vocês quiserem ir lá, por favor, vão, vai ser bom. Mas o que eu quero falar é um pouquinho da história dela, mas rápido. Edmeia é uma pessoa muito interessante, tem uma formação incrível, uma profundidade com Deus muito grande. Ela é genial, segundo o teste de psicologia, tem uma mente mais que brilhante, uma mente genial, e altas habilidades, mas é uma mulher de Deus, e lê a Bíblia toda uma vez por mês. Então, normalmente a gente fica curioso, porque quando a Edmeia está falando assim, se ela está lendo, aí quando a gente levanta os olhos, ela está recitando, e a gente lendo aqui, e ela recitando, arguta, tem uma capacidade de arguição, foi favorecida também por morar no Oriente Médio e coisa desse tipo. O marido dela não se converteu e ela se converteu, e ele dizia, entrego nas tuas mãos nosso roteiro de viagem. Ela fazia as viagens missionárias de Paulo, aí ela fazia tais e tais viagens assim, importantes à cultura bíblica, e foi enriquecendo mais seu conhecimento. Mas o que é que eu quero falar? Ela é filha de ingleses, seus pais, pai médico, sua mãe, vieram como missionários anglicanos para o norte do país. Ao chegar lá, o pai médico foi ser médico em um hospital católico, ele era anglicano, e a secretária do hospital era uma freira, filha de Maria, e o pai de Edmeia, missionário, se encantou com a freira e concebeu um filho, Edmeia, a filha caçula do seu pai, a filha mais velha de sua mãe. A mãe de Edmeia falou que ia abortar. A esposa do seu pai, a sua madrasta, foi à casa dessa mulher e disse, não ousa fazer nada com o que está dentro da barriga sua, porque é filho do meu marido. Você vai ter esse filho e vai me entregar. Edmeia nasceu, e ela disse, foi toda a referência de pessoa de Deus na minha vida, foi minha madrasta. Mas a sua mãe casou e teve filhos, e ela ficava entre as duas famílias. Ela dizia, na família de papai, exceto o papai e minha madrasta, eu era a bastarda. Na família de mamãe, eu era a neguinha que não ia dar para nada. Porque eu saí negra igual meu pai e não herdei nada branquinho da minha mãe. Mas eu fui crescendo e sempre na educação de papai, que dizia, minha filha, não importa o que os seus irmãos lhe dizem, não importa o que os seus primos lhe dizem, não importa o que sua família na Europa lhe diz, tanto da minha família como da família de sua mãe, ele era inglês e a freira portuguesa, não importa. Não importa o que na casa de sua mãe diz, não importa, importa o que eu estou lhe falando. Você é amada. Ninguém queria você. Do lado de cá, eu não queria porque queria esconder minha falsa moralidade, minha hipocrisia.
Do lado de lá, sua mãe, de igual forma, freira, filha de Maria, não queria também, ninguém queria, mas Deus quis. Escuta o que eu estou lhe dizendo. Você é o que Deus diz que você é. E ela, com muito bom humor e com muita cura na alma, é uma das pessoas mais incríveis que eu conheço. Quem a conhece sabe disso. Ela disse assim: olha, irmãos, então, eu não tive complexo de bastarda, não tive complexo de negra, não tive complexo de inferior. Sabe por quê? Porque muitas foram as palavras, mas eu resolvi descansar na palavra de papai. Aí ela faz a seguinte aplicação: vocês vão ouvir muitas palavras, muitos pareceres, mas descansem. Ei, olha para mim, descansem na palavra do papai. Amém? Diante de todos os ataques que recebemos, irmão, irmã, santidade é descansar na palavra de papai. Uns vão dizer que nós somos o máximo. Outros vão dizer que a gente não dá em nada. Uns vão dizer que a gente é um trapo pecador miserável. Nem isso tudo também não, porque Cristo nos resgatou. Outros vão dizer que nós somos pastores bonitinhos, maravilhosinhos, crentes bonitinhos, crentinhos, músicozinho, cheio de Deus. Descanse em uma palavra única, a palavra de papai. Como diz pastor Márcio Valadão sempre, nós somos o que a Bíblia diz que nós somos. Nós temos o que a Bíblia diz que nós temos. Nós podemos o que a Bíblia diz que nós podemos. Ei, igreja querida, eu deixo minha palavra final para você, em santidade. Descanse na palavra de papai. Nada de pirar, nada de ficar agoniado, nem de liberar dizendo agora eu vou ser o que eu quero, nem de ficar cheio de culpa. Descanse somente na palavra de papai.